Bem-vindos ao Clubes do Brasil 2023, direto de Floripa. Eu tô com um monstro do VAC, Alexei. Hoje a gente vai entender todas as histórias dele e também do Kanaloa VA. Roda a vinheta. Alexei, cara, que prazer imenso estar aqui com você na sua casa. É muito bom estar perto agora, porque a gente fez algumas lives e a gente poder entender um pouquinho da sua história. A galera aqui que assiste o canal, muita gente nova que entra, os remadores meses, anos, 3 anos que consomem esse canal, o conteúdo, vão entender um pouquinho quem é o Alexei e o Kanaloa. Cara, conta um pouquinho como é que você veio parar em Floripa, canoa na sua vida. A gente tem história pra contar aqui que eu sei. Floripa, cara. A gente veio pra cá como turista em 86 pela primeira vez. Meu pai já conhecia Floripa desde 76. Mas eu sou natural de Goiânia. Meu pai era de São Paulo. E em 71 ele foi pra Goiânia. E eu nasci lá e desde então todas as nossas férias a gente passava na Bahia, né? Então essa ligação inicial com o mar vem da Bahia. Então as férias todas foram lá. Do sul da Bahia? Sul da Bahia, aquela região de Porto Seguro. Meu pai frequentou ali a partir de 71 também, quando ele foi para Goiânia. E aí em 86 ele resolveu fazer uma viagem aqui para o sul com a família do meu tio e minha tia, né? Com a filha, a Aline, a Taninha e o Simão. E foi a primeira vez que aí, como criança, a gente botou os pés aqui, né? Aí a gente veio o verão de 86, 87, 88 e aí em 89 a gente veio de mudança pra cá. Uau, que legal. Muito interessante. Há 34 anos aqui, né? Não, e foi interessante que a gente estava há pouco falando, né? Quando você veio aqui tinham 30 mil habitantes, né? A gente tinha 30 mil habitantes na ilha e outros 40 mil no continente. E o continente era maior. hoje, só pra gente ter dimensão, hoje a gente tá com 400 mil na ilha. Cresceu, hein? Impressionante, cara. E a canoa, cara, você já é dos esportes, né? Você sempre foi dos esportes, né, Alexei? Conta um pouquinho a sua trajetória, assim, do esporte, que é um cara super ativo e aí essa inclinada pra canoa. Hiperativo, né? Hiperativo. A minha infância foi uma infância de uma criança hiperativa mesmo. Essa era a minha natureza, né? E eu comecei no skate, na verdade, em 84, com 7 anos de idade. Foi uma coisa paralela, assim, o skate e o basquete. Foi o ano que o Brasil foi campeão do Pan-Americano, né, em 84. Nossa, eu lembro disso. E aquilo ali me chamou muita atenção e no condomínio que morava em Goiânia, era no meio do Cerrado, no condomínio isolado no meio do Cerrado. A gente tinha quadra poliesportiva, mas as tabelas de basquete estavam quebradas, eram de cristal e quebraram e nunca eu cresci vendo só a haste ali da tabela e os parafusos do aro, né? E aí em 84 eu comecei a encher o saco dos meus pais e lá do condomínio para botar uma tabela lá para me brincar. E aí colocaram e quebrou assim no primeiro dia brincando. Mas aí eu ficava brincando de basquete, jogando a bola ali nos parafusos, né? E aí um amigo meu que veio do Rio, que era mais velho que eu, tinha uns 18 anos na época, o Peninha. Aí ele trouxe o skate e foi a primeira vez que eu vi um skate na minha frente, né? Então eu comecei a andar de skate e eu era fissurado pelo skate, né? Era uma fissuração pelo basquete e pelo skate. O basquete não tinha um grupo para treinar, para jogar. Era só uma brincadeira mesmo minha. E aí a dona Dalva, que era professora de educação física, que dava aula de vôlei lá no condomínio, ela botou uma pilha nos meus pais para fazer alguma atividade física coletiva, né? Porque ela via que eu ficava muito tempo sozinho, assim, brincando pelo condomínio. E aí minha introdução foi no esporte coletivo, foi no vôlei, por incrível que pareça. Que legal. E depois seguiu pelo basquete, e mesmo aqui na ilha, aí continuou sendo basquete e o skate. Mas aí um amigo nosso de infância, o Guigui, ele ganhou um caiaque, um Mistral 4.0, que era um caiaque de descenso, era um caiaque de velocidade para rio. E cara, a gente passou a infância inteira tentando remar aquele caiaque. Na lagoa. Inclusive a gente está aqui na lagoa. Era um caiaque super técnico, né?
E ele era super instável e não tinha quilha, ele mudava de direção muito rápido. Então era um desafio, assim, a gente às vezes conseguia remar 1 minuto nele, já virava, Entendi. ou perdia a direção. E aí quando a gente virava ele afundava, porque ele não tinha flutuador interno. Aí tinha que tirar ele de água. Aí aí era um revezamento entre os amigos de mergulhar, pegar o caiaque, sair correndo pela areia até salvar ele na beira da lagoa. Que legal. E isso criou essa vivência com o caiaque. O caiaque sempre foi uma coisa que desde Goiânia me chamava a atenção, assim. Eu lembro uma vez indo pra aula, devia ter uns 7 anos também, 6, 7 anos. E eu vi um adesivo de um caiaque, assim, atrás de um carro, que eu fiquei fissurado naquilo ali, naquela imagem do caiaque, né? E consegui um adesivo igual. Mas o contato com o caiaque foi só realmente aqui na ilha, já naqueles verões de 86. Foi a primeira vez que eu vi um caiaque, botei a mão no caiaque, entrei dentro dele e saí. Quantos anos você tava, moleque? 6 para 7 anos. Uau. Primeiro contato com o caiaque. Interessante. E a cena da canoa, cara, que você passou essa infância aqui se divertindo com o caiaque no lago e tira ele do fundo e põe ele no fundo e de repente canoa polinésia, né? De repente esse mistério, né, dessa embarcação, cara. Como que foi isso pra você? Em 97, foi o primeiro semestre na biologia, eu lesionei o joelho fazendo uma saída de campo de geologia. Pela questão de ser hiperativo. Todo mundo descendo por trilha, uma barranca, e eu resolvi surfar a barranca. E aí eu caí, e a minha perna prendeu numa pedra e dobrou ao contrário. Assim. Puta, velho. E ali eu rompi o cruzado anterior, e teve outras lesões também que eu só resolvi tratar depois de 1 ano. Uau. E aí, assim, foi 1 ano tentando voltar pro basquete, eu não conseguia por conta do joelho. E eu lembro que foi em outubro de 98, um amigo meu da biologia me ligou e falou: pô, Alex, você não rema caiaque? Eu falei: remo. Você não quer fazer a volta à ilha com a gente, não? Aí eu falei: cara, faço, mas quando, né? Precisa de um tempo para treinar para isso, né? Aí ele falou: não, fica tranquilo, é só no Réveillon. A gente vai fazer a volta à ilha nadando e aí a gente precisa de uns caiaqueiros para acompanhar a gente, fazer a segurança. Eu falei: beleza, tô dentro. E aí eu fui atrás daquele amigo meu, o Guigui. Uhum. Falei: Guigui, você ainda tem aquele caiaque lá? Meu Deus, você pegou o tal do caiaque da volta da ilha. Aí ele assim: tem, por quê? Eu falei: não, eu preciso treinar, cara, a gente vai fazer uma volta à ilha. Ele já começou a rir, né? Tô falando sério, cara. Eu falei: Aí ele: beleza, vem aqui em casa, pega ele aqui. Mas eu vou ficar no deck pra rir da tua cara. Eu quero ver se vai chegar até a ponta da areia ali. E aí eu saí remando o caiaque, cara, e apanhando dele de novo, e passei as 2, 3 primeiras semanas todo dia na água apanhando dele, apanhando. E chegou um ponto que eu tava desesperado, eu falei: cara, eu tenho que botar um estabilizador nesse caiaque aqui. Botar uma quilha. E botar uma quilha, pra ele andar em linha reta e não virar mais, né, cara? Claro. E aí quando eu tomei essa decisão, assim, de adaptar um estabilizador nele e botar uma quilha, eu falei: cara, tá tudo errado, né? Porque o caiaque é um caiaque. Quem não tá conseguindo dominar ele, a técnica da remada é você, né? Então, lógico, melhora a tua técnica. E aí eu passei por 1 ano, assim, estudando e aprimorando técnica de remada no caiaque. Depois desse 1 ano, me deu vontade de ensinar. Uma coisa meio instintiva, assim. Uhum. E aí eu comecei a estudar lá por volta de 99. 2000 para 2001. Montar uma escola de caiaque oceânico aqui na ilha. Porque a ilha nunca teve nenhuma iniciativa com canoagem, né? Que interessante isso. Nós Você teve essa éramos- iniciativa de montar isso lá. Nesses treinos para volta à ilha, Uhum. nós acabamos nos conhecendo e nós éramos 5 ou 6 remadores de caiaque oceânico na ilha. Eu, o Jordão, Daniel Pires com o Sérgio Pires e o Daniel Paul, 5 remadores que remavam na ilha, né, em praias isoladas, lá na Armação, aqui na Lagoa. E aí eu falei: cara, a gente tem que montar alguma coisa assim para difundir o esporte aqui na ilha, né? É inconcebível, né? Você viver nessa ilha e não ter nada de canoagem aqui. Claro. E aí quando eu mandei um e-mail pro Fábio Paiva, comecei a pesquisar na internet, achei o contato do Fábio Paiva, Canoa Brasil. Já tinha uma guarderia de caiaque, uma escola lá em Santos. E aí mandei um e-mail para ele, falando que eu queria montar uma escola aqui de caiaque oceânico. E ele falou: cara, esquece o caiaque.
Esquece o caiaque. Esquece. Trabalha com canoa havaiana, que ela vai ser o grande outdoor dos próximos anos no Brasil. Aí, canoa havaiana, nunca tinha ouvido falar, né? Aí ele mandou umas fotos, o Jordão, que a gente treinava junto caiaque, ele teve em Santos. E eu falei, e aí, Jordão, viu as canoas lá? Ah, eu vi, é um trambolho, cara. Tamanho de um ônibus, o bordo é dessa grossura, um negócio tudo irregular, é rústico. Não gostei, o negócio é pesado, rústico, não gostei. Aí eu vi as imagens, as fotos, eu gostei. Legal. E aí o Fábio falou, cara, conversa com o Mark Jacola, é um havaiano que mora aí na ilha. Ele já entrou em contato comigo, interessado nas canoas, e ele remou essas canoas lá no Havaí. E troca uma ideia, de repente vocês juntos conseguem trazer essa canoa pra Floripa, né? E aí eu tive com o Mark. E o Mark já tinha um monte de material, revistas, do Out Here Canoe Club, que era o clube que ele fazia parte lá no Havaí. Na verdade ele é um californiano erradicado no Havaí, cresceu no Havaí. E aqui no Brasil, em Floripa, ele produzia os paddleboards, as primeiras pranchas de paddleboard do Brasil. Que legal. Ele produzia. E aí eu tive contato com o material, ele falou da Molokai Roi, já vendeu toda aquela ideia, né? Do fantástico assim da canoa. E aí eu mergulhei de cabeça nessa história. E aí foram anos tentando trazer a canoa para Floripa, sem sucesso. Até que quando eu desisti da ideia, eu cheguei a ponto de desistir, assim, final de 2002, eu desisti da ideia de trazer canoa. Eu vou tocar minha vida com a biologia E vamos pra frente. E deu, chega disso, né? Aí o Jordão até pegou no meu pé. E aí o dono da empresa que eu fazia estágio, o Ricardo Arcara, ele era diretor da área náutica do LIC, Lagoa Yacht Club. E ele tinha recém pego a gestão lá e ele viu o movimento do caiaque. Ele falou, pô, Alexei, você não quer tentar montar alguma coisa lá no clube e tal? E aí eu falei, Ricardo, você viu, né? Passei esses anos todos dedicando energia, bastante energia nisso, não tá vingando. Eu tô meio que desistindo dessa ideia. E aí, coincidentemente, nessa época, uma pessoa que eu conhecia, que era o Rinaldo Feldman, que organizava a Volta de Natação, entrou em contato com o Ricardo e falou que queria trazer a canoa havaiana para Floripa, botar lá no LIC. Aí o Ricardo falou, cara, você conhece o Rinaldo, né? Eu falei, conheço. Então, ele veio falar comigo da canoa havaiana. Por que você não tenta unir esforços com ele e vocês dois trazem, né? E aí no carnaval de 2003, as canoas estavam aqui e a gente estava começando a Canaloa. Caraca, chegamos na Canaloa. Galera, vocês estão curtindo aí, faz aquelas coisas que precisa fazer, né? Dá o like aí, manda pro amigo. Já aproveita e segue o canal, manda pro pessoal todo aí. Tem uns links todos aqui embaixo da história dele. E a gente chegou na Canaloa, né? Depois de um tempo. Eu queria que agora você falasse um pouco, tem muita coisa para falar além de tudo, de outras experiências que ele teve no Havaí, mas a gente vai falar um pouco do clube aqui da Canaloa. Então, nasceu a Canaloa, né? Como que foi esse processo, que para a galera entender, inclusive aqui o Clubes do Brasil é um projeto onde que vai divulgar os clubes e a galera que vai vir para Floripa vem remar aqui no Canaloa, né? Explica pra gente aqui como que funcionou desde o início até hoje, porque tem várias vertentes, né? E tem várias frentes. Quero que você explique aqui para esse pessoal aqui um pouco desse crescimento do Canaloa 2003 até hoje. Cara, são 20 anos. 20 anos, 20 anos de clube, cara. Não é brincadeira. Como que nasceu? Desde o início, para mim era muito significativo a coisa da cultura e filosofia andar de mão dada com a prática. Então, só fazia sentido para mim se houvesse essa união. Sem essa união, eu não estaria, talvez, remando canoa. E até a escolha do próprio nome do clube, Canaloa, que é o maior deus da Polinésia, né? É o deus havaiano do oceano e é o maior deus da Polinésia. Foi em função disso, assim, pra gente não perder o foco do nosso trabalho, né? Para andar de mão dada, assim, o que a gente estava fazendo com as canoas na água, com a filosofia, assim, uma questão mesmo de perpetuar essa filosofia através da prática, né? Só para concluir, não tem como tirar isso, né? Não adianta você remar de canoa se você não entender se você não ter esse respeito ancestral, né? Dá, mas num dado momento da tua jornada você vai cair, você vai ser conduzido para essa união, né? Você começa, mas você vai ter pode. que... Não tem em algum como momento você vai
Entendi. Você até pode Você tentar, mas não vai conseguir. Você Essa que é a verdade. pode, mas no dado momento da jornada você é conduzido, né, para dentro dessa seara, assim. Claro. Legal. Porque faz parte da prática, né? Aham. Então é bem interessante. Tem um filme da história do Bruce Lee, da chegada dele nos Estados Unidos, o Dragão Branco, se não me engano. E ele estava já com todo o trabalho dele lá difundindo a prática do Kung Fu nos Estados Unidos e chegou um monge chinês do Shaolin do Norte, em São Francisco, na Califórnia, onde ele morava. E o Bruce Lee suspeitou de que ele estivesse vindo para espionar o trabalho dele. Entendi. Porque os chineses não queriam que fosse difundido os segredos deles no Ocidente. E por várias vezes o Bruce Lee tentou desafiar e enfrentar esse mestre Shaolin. E esse monge olhava para ele e falou: "Você não tem nada para me ensinar. Eu não vou lutar com você. Você não tem nada para me ensinar. Tudo que você tem para oferecer eu já vi. Eu não quero." E a verdade é que esse monge ele estava nos Estados Unidos porque ele queria se humilhar. Porque num combate demonstrativo dele na China, com uma outra escola, ele feriu quase que mortalmente o oponente dele e ele envergonhou a escola inteira, as duas escolas. E ele foi embora da China para tentar se envergonhar o suficiente nessa encarnação nos Estados Unidos, lavando prato, para ver se ele não levava karma dessa vida para a próxima, né? Entendi. E aí, coincidentemente, ele conheceu o Bruce Lee. E o Bruce Lee tentou por todas as maneiras lutar com ele. E não conseguiu, né? Porque o monge sempre evitava esse confronto, porque ele não tinha nada para tirar do confronto para ele. Claro. E houve um evento lá envolvendo a máfia chinesa nos Estados Unidos, em que se fez necessário o confronto entre os dois, para gerar um mercado de apostas. Claro. E livrar a namorada de um discípulo do Bruce Lee, que ela era escrava dentro do comércio chinês ali em São Francisco. E para livrar ela da escravidão, eles precisavam fazer essa luta. Porque esse discípulo do Bruce Lee, que também era discípulo do monge, ele começou a praticar com o monge, ele foi jurado de morte, por conta de tentar tirar a menina de um restaurante que ela trabalhava. Uau! E aí a forma de resolver isso, deixar o discípulo vivo, era os dois lutarem. E aí eles vão para um prédio abandonado e fazem a luta, uma luta secreta, só 30 convidados puderam assistir a luta. E a todo momento, assim, o Bruce Lee com aquela gana de sentar a porrada no monge, e o monge só fluindo, assim, na luta. Fluindo, sem gastar energia nenhuma. E falou: "Tá bom pra você? Deu aqui?" E cada vez mais o Bruce Lee ficava mais louco, ensandecido, assim, Pra pegar o... pra bater no monge. E o monge só fluindo e: "Tá bom pra você aqui?" E chegou num ponto e que a luta se tornou realmente um combate mortal, assim, entre os dois. Chegou no nível do combate mortal. E aí naquele nível, a hora que os dois se prepararam, assim, pra um matar o outro, aí o Bruce Lee olhou pro monge e cumprimentou ele: "Agora eu te entendi." Uau, que história legal. Viraram as costas e tocaram a vida. Interessante. E então é isso, o Bruce Lee, ele fez essa jornada. Ele não quis seguir tradição, ele não quis seguir nada, assim, dentro da linha mais sutil da arte marcial. O lance dele era dar porrada, ele era um cara porradeiro, assim, porrada na rua, quebrava todo mundo. Mas aí, com esse monge, ele conseguiu dar a virada. Virou a chave. Virou a chave. Que é a chave que todo mundo tem que virar aqui na canoa, da ancestralidade na canoa. E aí a arte dele tomou um outro nível. Claro. Né, um Faz nível surreal. Você vê o Bruce Lee, né, depois dessa virada de chave, o que ele fazia, você não consegue explicar de forma racional o que ele fazia. Né? Claro. Então é isso, né? Eu acho que da história da canoa também. Você pode trilhar o caminho que for. A gente tem no mar milhares de linhas de navegação possíveis, né? Mas em algum momento durante essa travessia, o que vai fazer a diferença é você se conectar com a canoa, com o mar. Isso é o que vai fazer a diferença na tua navegação. Muito interessante essa parte. E da espiritualidade, né, e dessa ancestralidade é correlacionada com a prática, né? Não tem como ser diferente.
A Canoa começou com 2 canoas, 3... 2 canoas, a Rina e a Koakai. Koakai. Legal. E aí ela, com o tempo, a Canaloa hoje, ela é um... Manda bala. Ela é hoje um... Ela é até um... Queria que você contasse um pouco do sistema Canaloa, de implantação, franquias. Eu tive o prazer de estar lá, onde foi um pouco antes, acho que um pouco, você foi antes e depois eu fui um pouco depois da implantação em Arraial, né? Uhum. E aí acho que já tem uma outra também, fora de Santa Catarina, né? Então, acho bárbaro isso, queria que você explicasse um pouco como funciona a Canaloa aqui em Floripa, né? Com essa expansão de franquias e bases e o sistema, e também lá em Arraial, né? Queria que você contasse um pouco essa expansão para lá, para tu me entender um pouco. Quando as primeiras conversas lá na casa do Rinaldo, que a gente queria montar a Canaloa, antes das canoas virem para Floripa, a gente já definiu pontos que a gente queria ter canoa. Que era aqui Lagoa da Conceição, Beira-Mar Norte, Coqueiros, Jurerê Internacional. Esses eram pontos básicos assim que a gente queria ter canoa. E a gente começou o trabalho já focado nisso. Só que a realidade da execução é outra. Uma coisa você ia sonhar, e visualizar, e planejar, né? A realidade é que o trabalho era muito mais árduo do que a gente imaginava. Sempre né? É muito Sempre mais. Ser pioneiro não é fácil. O Rinaldo queria em um ano ter 200 alunos na escola, né? E eu já achava surreal, assim, ter 200 alunos praticando em um ano. Sendo que a gente estava começando a difundir a prática. A realidade era outra, as pessoas viam a canoa e não sabiam o que era. As pessoas viam a canoa e falavam, que negócio é esse aí? Parecia um OVNI, né? Aí você explicar, não, a canoa, você tinha que explicar, é uma canoa havaiana, uma canoa desse tamanho. Então hoje o grande público, eles veem a canoa e sabem que é uma canoa havaiana. Antes não. Antes ninguém sabia o que era. Então esse trabalho inicial no Brasil, desses primeiros anos de difusão, foi árduo para todo mundo, né? Você conquistar os primeiros adeptos e depois manter eles na escola. Eu tinha para mim que eu ia ficar satisfeito com o meu trabalho na Canaloa a hora que a gente tivesse 200 pessoas com remo próprio. Claro. Aí eu falei, bom, 200 pessoas com remo próprio, eu acho que o nosso trabalho, sabe, atingimos um patamar de solidez. Eu não sei se hoje na Canaloa a gente tem 200 remadores com remo próprio. Uau! Hoje, contando todas as bases que a gente tem aqui em Floripa e uma na Palhoça, a gente tem 500 alunos. Desses 500, eu não sei se 200 tem. Eu acho que até pegando esse gancho, sabendo desse número, é o maior clube do Brasil. Porque até então tem o Canaloa Rio, que somando as 6 bases tinham 350, a Soul tinha 250, quase 300. Agora eu acabei de entender que o Canaloa hoje é o maior clube do Brasil. Somando lá com o Arraial da Ajuda e Porto Seguro, deve ter por volta de 550, 560 remadores. Né? Muito bom, muito bom. Então assim, a gente passou anos numa labuta, assim, um trabalho muito árduo, a ponto de a gente achar, todo mundo que começou a canoa no Brasil chegou a um ponto, e eu falo exatamente que ponto foi esse. Foi até 2010, a gente achou que de fato a gente era louco. Sabe? Não, a gente... Não duvido. A gente é louco. A gente de fato concebeu assim, nós somos loucos por se apaixonar por isso aqui e achar que talvez um dia a nossa vida pudesse girar em torno disso aqui. 2010, por quê? Porque até 2010 o cenário não mudou. Ficou estagnado o número de clubes que foram difundidos no Brasil e adeptos. Então todas as provas que nós íamos eram os mesmos clubes, os mesmos praticantes. Era uma confraria, assim, sabe? Dos malucos que gostavam de canoa. E assim, 2010 foi o momento da virada de chave, assim, do VA no Brasil. Foi quando eu cheguei. Eu cheguei nessa época aí. E foi quando apareceu algumas pessoas novas do Espírito Santo. Foi um casal, a Renata e o Gustavo, curiosos. Canoa da Ilha. Querendo saber, e aí fundaram a Vitória VA. Junto com o Carlão. Junto com o
Vitor Gava. Vitor. Eram uns 3, Vitor, o Gustavo e a Renata. E assim pipocaram outros de outras regiões do Brasil. E dali em diante a gente meio que perdeu o controle, assim. 2010 em diante começou a pipocar, assim, continuamente clubes pelo Brasil todo. E a gente perdeu noção, assim, do quanto cresceu, né? O quanto está crescendo e em que velocidade que a coisa está indo, né? Então... E a Canalô, assim, a gente seguiu o nosso trabalho. O que era o nosso trabalho? Era ter 30... A média eram 30 remadores no clube, na base. Né? Houveram anos que a gente teve alguns picos de 50, 60, mas sempre caía ali para os 30, às vezes 25. E isso veio embora, assim, durante muitos anos. Aqui, especialmente Floripa, ficou só a Canalô por muitos anos. E aí, a partir de 2007, foi uma dissidência da minha equipe de competição que deu origem ao Floripa VA. Uma iniciativa que depois virou o Floripa VA, que é um dos maiores clubes, se não o maior, né, daqui de Floripa. E um crescimento, assim, tímido, né? Aí o Antônio Gonzaga, que é meu atual sócio aqui na Canalô, ele montou um clube, comprou e me convidou a tomar um café aqui no hotel. Vamos tomar um café, Alex. Aí tomando café com ele. Ele falou, cara, tem uma coisa pra te contar. Eu já sabia, sabe? Assim, comprei uma OCC, cara, vou começar um clube aqui no hotel, o que você acha? Eu falei, cara, até tirou um peso das minhas costas, porque a gente gastava muita energia numa rivalidade, assim, entre a Canalô e o Floripa VA. Entendi. E a hora que ele falou, cara, vou montar um clube aqui, eu falei, uau, que coisa boa, cara. Mais Você não sabe quão bom isso é, porque tira essa polaridade, sabe? Entre tira Canalô, aquele foco ali. Agora tem mais um. E eu sempre, quando não consigo atender alguém, eu sempre indico lá pro Floripa. E agora eu tenho um segundo clube para poder indicar, e ótimo. E aí o Antônio tocou o clube dele até uma certa altura. E aí ele um dia também chamou para tomar um outro café. Segundo café. Ele falou, cara, você nunca pensou em ter mais bases, assim, filiais à Canalô, trabalhando debaixo da mesma bandeira, a mesma filosofia? Cara, desde o início da Canalô, a gente trabalhou com essa cabeça, mas a realidade é outra, né? Mas a gente formatou todo o material da escola já com essa ideia, né, de um dia trabalhar nesse formato que é muito próximo, né, da franquia. A gente não utilizou esse nome porque de fato a gente não se enquadrou na lei de franquia. Entendi. É uma questão que a gente nunca parou para estudar a lei de franquia e ver de que forma a gente pode se enquadrar. Então a gente partiu de 2018 para cá, quando o Antônio entrou na sociedade, para um modelo de licenciamento, de uso de marca, processos de gestão e operacionais, né? Processos operacionais de didática de aula, de segurança. E é isso que a gente tem trabalhado, assim. E ao longo desses anos, a gente foi estabelecendo as bases. Então começou a base da Barra. Nesse primeiro ano que a gente resolveu dar virada na página da Canalô, aí a gente assumiu o nome Canalô VA. Isso foi 2017 para 2018. A gente começou com a base aqui do hotel, da Praia Mole, a minha base lá na Barra. O Gatti tinha recém-chego aqui na ilha e a gente abriu uma base para ele lá no Lick. O Bernardo era um amigo nosso que tinha canoas no sul da ilha e a gente convidou também para iniciar essa empreitada juntos. E aí um aluno meu da Barra tinha recém-comprado canoa e a gente estabeleceu a base de coqueiros, que é o quebra-mar. Legal. E então, assim, nesse primeiro ano nós já partimos com 5 bases na Canalô. E aí em seguida, 2019, foi 2018, talvez tenha sido 2018, a gente abriu a primeira base nossa própria num endereço diferente, que foi na Beira-Mar. E aí ao longo desses anos todos, bases licenciadas saíram e outras entraram, né? Então hoje a gente tem 5 bases próprias, nossas, que é aqui o Hotel da Praia Mole, Barra da Lagoa, Centrinho da Lagoa, Beira-Mar Norte, Coqueiros. E temos outras 6 bases licenciadas, que é a Guarda do Embaú, aí Santo Antônio de Lisboa, Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus, que foi a primeira base licenciada, e 2 bases no sul da Bahia, que é Arraial da Ajuda e Porto Seguro. Muito legal. Que interessante essa expansão, né, Alexei?
e muito, muito bem conduzida, né? Porque eu acompanho o seu trabalho, principalmente ali na Bahia, que eu estava muito próximo do Osmar, né? E ele me contou bem todo o processo que vocês conduzem esse sistema de licenciamento, né? Muito interessante e muito importante, né? Trazendo sempre questões de segurança, questões dessa espiritualidade, né? Esse conduzir aula, muito importante. Além de aulas, a Canaloa, ela também... Queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica aqui do aluno, que eu achei isso muito interessante. E também tem treino, tem aula, tem passeio. Eu queria que você explicasse aqui, porque essa galera que está aqui, inclusive, vocês não deixam de dar um like aí de novo, né? Quem não deu, dá. Segue o canal e vai dar uma força aí no canal. Manda para os amigos esse conteúdo, para quem for vir para Floripa, conhecer aqui o Alexei e a Canaloa, né? Dá um briefing pra gente dessa... Esse crescimento, ele gerou necessidade de a gente aperfeiçoar a gestão. Porque quando a gente estava com essas 3 bases, Barra da Lagoa, Lagoa e Beira-Mar Norte, começou a sobrecarregar a gente, porque tudo era pagamento na mão, dinheiro na mão ou transferência para conta bancária. Check-in em aula era feito pelo WhatsApp. O atendimento aos clientes experimentais era tudo via WhatsApp ou direct do Instagram. Foi quando foi a entrada do Antônio que a gente começou a ter presença na mídia social, né? Até então a gente tinha mídia social, mas a gente não gerava presença, era uma coisa mais por ter mesmo. E aí o Antônio começou a gerar a ferramenta realmente para gerar impacto, engajamento, né? E a gente fazia isso tudo via WhatsApp e direct, era uma loucura. Uma loucura. Chegou um ponto que a gente dava aula no início da manhã e passava o dia inteiro até 9 da noite atendendo gente pelo WhatsApp, que é a realidade da maior parte das pessoas que estão à frente do clube no Brasil, né? Isso gerou a necessidade de a gente aperfeiçoar a gestão, né? Aprimorar, adquirir ferramentas de gestão para automatizar processos. E chegou no modelo atual que a gente tem, que a gente consegue gerir aí 11 bases através do nosso escritório aqui na Lagoa. Então ninguém que está à frente de uma base, nenhum instrutor, ninguém que está à frente de uma base Canaloa hoje toca a mão no celular, para nada. Ele só olha no aplicativo quantos alunos ele tem amanhã nos horários de treino e vem dar aula. E todo o restante é feito através do nosso escritório, que tem um time de atendimento. E tem várias ferramentas de gestão que automatizam e possibilitam, né? A gente responde no escritório 500 mensagens dia, entre alunos, demandas de alunos, público que quer... Novos alunos, pessoas interessadas em passeio, empresas que estão interessadas em fazer atividade corporativa com os times deles. Interessante. Então a gente tem atacado nessas 3 linhas básicas, assim, né? São os treinos diários, passeios. Boa parte da nossa receita vem dos passeios que a gente criou e a gente opera, né? E esse ano em específico houve uma demanda maior desde dezembro para cá por atividades corporativas com empresas. Que legal, e importante esse veio, né? Super importante, tanto tudo a ver, né? Pra gente quanto para empresa, para essas corporações, né? E até o processo da canoa, né, Alexei? Sim. As dinâmicas dentro da canoa para a empresa, né? Quando descobrirem isso, boom, vai dar um boom. Não existe o Polinésio, ele fala que é um lema deles, né? Remoku, Revá, Revá, Remoku. Tipo, a nossa ilha, a nossa canoa, a nossa ilha. Então, para o Polinésio não existe uma mudança dos modos viventes nas ilhas ou nas canoas. Na verdade, eles consideram as ilhas as canoas e as canoas as ilhas deles. Muito legal. E quando você parte isso para o mundo corporativo, é exatamente isso. A empresa, né, a corporação, ela é aquele time que está na canoa ali. A canoa é a empresa, né? É a corporação. E os integrantes todos estão ali somando esforço para o melhor resultado na água, né? Claro. Muito legal, Alexei. É um bate-papo assim daquele jeito que, né, só podia ser assim. Eu já imaginava que ia acontecer isso. Estou muito feliz de poder estar aqui com você, perto de você, um cara referência nacional, né? Muito legal. Queria que você falasse um pouquinho, cara, assim, um breve briefing aqui. Cara, Roculea. Para quem não sabe o que é Roculea, ele vai explicar e ele esteve lá.
Então eu queria que, além desse programa, falar dos clubes do Brasil, a gente também está entendendo um pouquinho das experiências, das histórias da canoa em si, né? E dessa vivência que você teve lá, né? Queria que você falasse um pouquinho. Para todo mundo que começou a canoa no Brasil, a Roculeia, o trabalho da Sociedade Polinésia de Viagem, né? Ela era o que a gente tinha de acessível, na verdade. Então, quando você entrava na internet para procurar material sobre canoa havaiana, no Havaí você não encontrava nada, a não ser o site da Sociedade Polinésia de Viagem, que tinha bastante artigos científicos ali e dos relatos das viagens que eles realizavam ali no Triângulo Polinésio. A gente só ia encontrar material da AOCRA, que era a Associação Australiana de Canoa, né, Associação de Corrida, né, de race das canoas havaianas na Austrália. Aí você encontrava ali fotos, no máximo fotos. Máximo fotos. Você encontrava fotos, só. E no Havaí você não encontrava nada a não ser os artigos no site da Sociedade Polinésia de Viagem. Então a gente começou a ler aqueles artigos todos e no nosso imaginário, de todos os pioneiros no Brasil, criou aquele referencial, assim, que o ápice da nossa jornada na canoa seria ter um dia a oportunidade de estar presente na Roculeia. Então era um grande sonho nosso. Lógico. Um sonho coletivo de quem começou a canoa no Brasil. E a gente até imaginava que as canoas... A gente foi envolto por esse mundo fantástico, assim, do imaginário da canoa. E isso até levou a gente a fazer coisas bastante erradas no mar, porque a gente acreditava que essas canoas eram imbatíveis no mar. Né? E não são. Né? Tem condições de mar que elas afundam, claro, que elas quebram. Né? E a gente se eles conquistaram a Polinésia inteira com essas canoas, bom, a gente pode desbravar aqui o nosso litoral inteiro, né? E não é bem assim. No dia certo, né? No dia certo você consegue ir bem longe. E a grande verdade da Sociedade Polinésia de Viagem é isso. Acho que ela representa isso, né? Eles escolhem muito bem os dias que eles vão estar no mar, né? Porque eles também cometeram os erros deles, claro, bem no começo. E o Ed Aikau faleceu num desses erros, né? Em 1976. Né? Na segunda viagem para o Tahiti houve esse naufrágio da Roculeia, que mudou toda a história da Roculeia, né? Então assim, a Roculeia ela foi um empreendimento antropológico de um antropólogo americano radicado no Havaí, que era o Ben Finley, que se juntou com outros entusiastas da canoa, o Herbie Kane Kavainui, que fez o desenho da Roculeia, o Tommy Thompson. O Nainoa, ele veio depois, assim, mas os fundadores ali, Tom Holmes, que era um entusiasta da canoa, então assim, os fundadores da Sociedade Polinésia de Viagem, que deu assim o start, né, nesse começo da sociedade, foi bem fino, foi esse projeto antropológico de reconstruir uma canoa de viagem para refazer as rotas de migração dentro da Polinésia, com o Herbie Kane Kavainui, que era um artista, historiador da Big Island, Tom Holmes e outras muitas pessoas, né? Não foram passaram só os três por lá, né? Que contribuíram para esse começo, né? E inclusive o Pink Thompson, que é o pai do Nainoa Thompson, e outro N, são N atores, né? A gente está falando dos mais emblemáticos, as bandeiras. Mas tem muita mão aí nesse projeto. Tem muita mão, muita gente. E assim, ao você falar de alguns, você tá, né? Você não pode menosprezar a ajuda de todos os outros, né? Claro. O Uncle Wally também. Então, assim, teve muita gente contribuindo para esse começo da Sociedade Polinésia de Viagem. E aí eles criaram a Roculeia, que era por 400 anos. Não se sabe muito bem porque que essas canoas saíram do cenário da Polinésia, né? As canoas de viagem. São canoas muito maiores do que as ACCs, são minimamente 10 metros mais comprida, o calado, a altura do bordo pode chegar ou ultrapassar 2 metros de altura. São unidas por 9 arcos retos brutais, assim, né? E propulsão a vela, basicamente. 2 velas crab claw, garra de caranguejo. Cabiam 80 pessoas dentro de uma dessas. A Roculeia, a tripulação mínima são de 12 pessoas. 12, mas assim, quando eles navegavam, haviam canoas de viagem que comportavam 150 guerreiros. 150 guerreiros. As maiores, né? Interessante. E aí eles terminaram a canoa, ótimo, só que eles não sabiam como usar.
Eles fizeram N velejos de teste ali em Oahu e aconteceu de tudo, assim, a forma, eles não sabiam bem a forma como lidar com aquela canoa, porque ela é uma canoa de 10 toneladas. Você está muito afastado da água, então todas as tentativas de fazer leme com remos, como se fosse remo de stand-up, não aguentavam, os remos quebravam. E aí foram adaptando até chegar ao desenho atual, até o posicionamento das velas, de onde botar o pé de mastro no deck, né? Para ter a melhor performance. Isso tudo foi teste, foi tudo muito empírico, assim, né? Colocar a canoa na água e quebrar a cara N vezes até chegar ao desenho mais adequado. Mas assim, a tecnologia, o conhecimento para se fazer uma navegação tradicional do Havaí ao Tahiti, de retorno... Sem instrumentos? Que é sem instrumento, eles não tinham mais esse conhecimento no Havaí. E aí, nas pesquisas, eles foram achar a sociedade de viagens da Micronésia, a PUO, que é uma sociedade, quase uma sociedade secreta de navegadores polinésios. E aí o Mal Pialug aceitou o convite de vir ao Havaí e capacitar a tripulação para essa primeira viagem, assim, capitanear, né, ser o navegador dessa primeira viagem ao Tahiti. Parece que nessa época tinha ele mais 3, 4 só, ia acabar, né? Pessoas, ia acabar esse conhecimento, né? Na verdade é uma tradição passada de pai para filho, né? Na verdade ela segue. Então o Mal, ele veio para o Havaí nessa missão de capacitar a primeira tripulação para fazer a viagem, refazer a viagem de volta da canoa para o Tahiti e ficar responsável pela navegação. E a gente fala assim, refazer o caminho de volta para o Tahiti porque o caminho de migração que colonizou o Havaí foi via Tahiti, né? As Ilhas Marquesa, Tefenua, Renana. E foi uma viagem bem sucedida. Então, assim, quem começou na canoa naquela época no Brasil tinha a Sociedade Polinésia de Viagem e a Rocolé como o ápice, assim, era o sonho poder fazer parte daquela história ali. E você? E aí em 2012, quando eu fui pro Havaí... Você foi lá? A minha missão lá eram basicamente 3, assim, era visitar a família de um amigo meu, Jerry Bass, que vivia na Big Island, e em Oahu visitar a Fundação Joseph Campbell e visitar a Sociedade Polinésia de Viagem. E aí eles foram super receptivos e lá eu comecei a participar dos treinos, tinham 2 treinos durante a semana, final de tarde, que a gente fazia no deck. E eles já estavam planejando a volta ao mundo naquela época, né? Em 2012 eles estavam planejando, já capacitando as tripulações que iam fazer a volta ao mundo. E em 2013 começaram as viagens de treinamento. Então eu participei dessa parte desse treinamento inicial ali em Oahu, enquanto eu estava morando em Oahu. Depois eu fui para Big Island, perdi o contato assim, presencial, né? A gente continuava se falando, se vendo em provas. Foi toda uma série de coincidências, assim. Claro. O primeiro clube que eu remei em Oahu era da família do Pink Thompson, né? Ele foi foi algumas famílias que fundaram o clube, né? O Ruinalo. Então a família do Pink Thompson, do Kahanamoku e outras figuras que fundaram o Ruinalo há mais de 110, né? Foi em 1906, né? Ou 1902. 1902. E aí eu retornei para o Brasil, então eu fiquei lá 6 meses em 2012, retornei para o Brasil e retornei em 2015 para competir em algumas provas na Big Island. E aí numa dessas provas eu encontrei com a filha do Uncle Bruce, né, a tia, e ela falou: você está aqui, meu pai precisa falar com você, porque eles estão iniciando a travessia do Atlântico e eles estão precisando de alguém para ficar responsável pela logística de Brasil. Eu posso passar teu contato para ele? Falei, claro. E isso foi setembro de 2015, de setembro de 2015 a janeiro de 2016 eu fiquei full time trabalhando com isso. Fazendo essa ponte. Fazendo a ponte, levantando todas as informações que eles precisavam para saber onde aportar a canoa aqui, onde se hospedar, a questão toda logística da tripulação toda, a tripulação que ia chegar da travessia do Atlântico, a tripulação que viria do Havaí para fazer o revezamento da canoa. E a gente ficou trabalhando nisso full time, assim, esses meses todos, respondendo todas as questões que eles tinham. E aí quando a canoa então finalmente chegou em Noronha, que eu fui encontrar com eles lá, aí o Uncle Bruce, na verdade já tinha convidado anteriormente por e-mail, mas ele ratificou assim, né? Então vamos até Natal juntos, né? A bordo da canoa, vamos.
E aí... Foi quando você pisou a primeira vez na Rocoleia? Não, o contato com ela eu tive em Oahu em 2012. Como foi quando você entrou dentro dela? Foi assim, eu fui para ela fica numa região de porto, realmente, quase uma região industrial de Oahu, portuária assim, e eu fui de ônibus, e eu caminhei do ponto que o ônibus me deixou até onde a canoa fica, mais de 1 hora. Região portuária, assim, eu ficar aqui roubando onde eu tô me metendo, né? E aí, num alto de uma ponte, assim, eu vi a canoa no deck. Uau. Na água, assim, e tirei um monte de foto lá de longe, assim, né? Eu tava uns 2 km dela. E já comecei a alucinar ali, né? E aí, quando eu cheguei lá, o treino já tinha começado, tava todos os chinelinhos assim no deck, tava todo mundo a bordo. E aí eu fiquei parado ali do lado dos chinelos, só olhando, né? Até que um Hawaiian, assim, convidou, vem, fazendo o que aí? Vem pra dentro, né? Uau. E aí participei do treino com eles, aí depois do treino que a gente foi conversar, querer saber quem eu era e tal. Que legal. Aí o Uncle Bruce me reconheceu porque a gente já tinha treinado junto no Ruinalo, aí ele olhou assim, o que você tá fazendo aqui, né? Que legal. E aí que ficou claro, assim, que eu era do Brasil, e aí já fui lá pro escritório onde o Nainoa tava, já mexendo nos planejamentos da volta ao mundo, e começamos a conversar, ele falou, cara, a gente precisava de alguém do Brasil. A gente não sabia por onde começar, assim, localizar alguém no Brasil. Que massa. Que bom que você está aqui. Que conexão, né? Essa sua experiência com a Rocoleia, com essa logística, né? Fez parte da história, né? Da passagem aqui no Brasil. E aí é fantástico, assim, cara. Foi uma travessia fantástica. Tá? Foram 2 dias e meio e 2 noites. A travessia de Noronha até Natal. E lá venta, né? Como é que foi essa navegada da Rocoleia? Eles comentaram que assim, foi o trecho com mais vento que eles pegaram na travessia do Atlântico. Uau! Foi de Noronha a Natal. Foi o trecho de mar mais pesado assim, que eles pegaram. Foi uma navegação gostosa, na verdade. Tinha bastante vento, ondulação, mas foi uma navegação tranquila, né? Até Natal. Inclusive eu brinquei, fiz uma postagem ontem à noite, que um remador nosso me mandou umas fotos que eu não sabia nem de onde tinha saído aquelas fotos. A bordo da Rocoleia. Que legal! E numa delas eu tô trocando vela, que a gente trocou todos os jogos de vela da canoa para botar o jogo menor, para ver se o barco de apoio era um veleiro que vinha acompanhando a Rocoleia, né? O veleiro ele não conseguia andar do lado da canoa. A canoa era muito veloz. Então a gente trocou todos os jogos de vela até chegar no jogo menor para tentar retardar a viagem, para eles tentarem acompanhar a gente. Que interessante. Até Natal, Nossa, fantástica essa história. A gente está caminhando para o fim aqui. Se vocês estão gostando desse conteúdo, não esquece, né, de dar o like e aproveitar também se quiserem entrar no site da Remada Perfeita e quiserem desconto de colete, remo e protetor. Tem lá a Rumo, tem a Canoe e a Camaleão, que são os meus apoiadores do canal. Eles estão lá, então quem quiser 10% de desconto só chega junto. Aqui eu tenho um aluno aqui do Canaloa, Gustavo. Chega aqui, ó, senta aqui com a gente aqui, ó. Vamos compartilhar um pouquinho. Como é que você tá, cara? Tudo bem, prazer. Chegar junto aqui, ó, do lado do professor. Você é do Rio, né? Sou carioca, Você é carioca, mas você tá há 3 anos aqui, você remava lá no Rio, veio pra cá. Conta um pouquinho a sua experiência aqui com o Canaloa, com o sistema, com o Alexei, equipe, tudo que você faz. Conta aqui pra gente, compartilhar um pouquinho pra ficar rica essa história, né? Na verdade, a minha história com a canoagem começa com a canoa olímpica, né? Canoa olímpica. Sim. Eu cheguei a ser remador no Botafogo, no Rio de Janeiro, legal, na adolescência. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Rio Vaá, com a minha agência de publicidade e marketing, né? Foi um dos nossos primeiros clientes. E a gente fez um release da competição. Que legal. E foi curioso que naquela época o meu sócio falava, cara, Gustavo, acho que tu vai se amarrar nesse esporte, tu tem que praticar e tal. Você é remador olímpico esquife? Sim, esquife, sim. Sozinho? Também. Sozinho em 8? Em 8. Legal. Gostava mais dessa modalidade, pra falar a verdade. Do 8? Do 8, sim. Tá. E ele sempre me falou isso, mas curiosamente eu não me envolvi com a canoa havaiana no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de me envolver a primeira vez com a canoa havaiana com o Alexei na Barra da Lagoa. Que legal, cara. Então você teve o contato aqui? Sim, o contato não em no Floripa, Rio. não no Rio. Mas eu tive a oportunidade, né, de remar no Rio em múltiplos clubes também. Quando estive pelo Rio, eu tive que voltar ao Rio por um evento familiar.
Acabou que remou lá. E acabei que fiquei 2 anos morando no Rio, e como eu já tinha iniciado com o Alexei, ele me indicou alguns lugares para continuar com a prática lá. E foi engraçado para entender, né? Foi uma experiência única, porque eu pude perceber essas diferenças, essas nuances dentro dos clubes, né? Os clubes no Rio também são bem estruturados, é uma galera bem técnica, bem engajada. Bem engajada, mas o Alexei, ele sempre, o que ele falou aqui no começo é uma coisa que a gente vivencia na prática mesmo, essa conexão da cultura, da filosofia com o esporte. E eu acho que isso é totalmente especial. Mágico. Que isso muda, porque você começa a levar não só para o teu físico, tu começa a levar para o teu comportamento, tu começa a levar para a tua vida pessoal, e o que tu aprende ali todo dia, tu não aplica só numa remada. Tu aplica no teu cotidiano, tu aplica na tua forma de interpretar o mundo. E eu acho que ele, dentro dos coaches que eu tive a oportunidade de estar junto, não desmerecendo ninguém, obviamente. Cada um tem o seu valor. Cada um tem o seu valor, mas ele é quem traz essa essência de uma forma muito profunda e rica. Remar no Canalô, lá com o Alexei, Então, que é um pouquinho disso que você está falando, com Floripa. Como que é esse sistema, esse movimento todo? Primeiro, pela região, acho que a gente está num lugar muito privilegiado, né? Uhum. A ilha de Florianópolis tem uma condição de navegação assim bem interessante, né? A gente tem a opção da Lagoa da Conceição para quando a gente não tem condições de navegação, estar também em prática, em contato com a prática, e a lagoa ela é bastante extensa, então também dá essa sensação de liberdade, né? Que a gente tem dentro do mar, obviamente dentro das suas limitações, mas é uma experiência bacana também. Legal. E a questão da Canalô é legal, porque eu comecei a remar com o Alexei quando ele só tinha a base da barra, quando ele ainda não era associado ao Antônio. Uhum. Então eu vivenciei muito esse processo de mudança, e eu vi o quanto isso agregou para o aluno, porque hoje você ter a oportunidade de, dentro da ilha, escolher pontos de prática, apesar de que eu sou fãzaço da barra. Ele não descola do Alexei? Sim. Ele é... Mas você tem lugares maravilhosos para ir. Eu costumo ir também, pontualmente, mas Cachoeira do Bom Jesus também, você tem uma condição de navegação no mar. Eu tenho preferência de remar pelo mar. Coqueiros você tem também, já é um mar mais abrigado, mas você já consegue ter uma experiência de mar. Então, e essa diversidade de alunos e dos eventos que eventualmente a gente promove fora da escola, e fazer amizade para uma pessoa como eu, que vim do Rio de Janeiro, estou construindo uma vida em Florianópolis, foi um polo de conhecer pessoas interessantes, pessoas que vivem essa questão do fitness, né, do esporte, da filosofia e da cultura também. Então foi muito legal. Que bom, muito cara. legal. Muito bom um depoimento de um aluno aqui, do Gustavo, está aqui com a gente. Achei super importante ele estar junto para concluir um pouco a nossa conversa. E Alexei, aquela mensagem que você conhece? Aquela mensagem final que vai impactar essa turma aqui, que, cara, quem segue o nosso canal são pessoas que estão começando a remar, são clubes que estão abrindo, são pessoas que estão há 3, 4 anos, que consomem. Vira e mexe, aparecem uns monstros de dinossauro nas lives, às vezes. E nas entrevistas como você, eu acho muito legal, mas manda uma mensagem para essa turma toda que está aqui vendo a gente aqui. Uma mensagem que vai impactar eles, vai. Para impactar essa galera aqui mesmo, ó. Solta o verbo aí, cara. A mensagem é... O Fred Hammons, ele foi um senador havaiano, ele é um legend assim dentro do Havaí. E no surf, e depois na canoa de surf também. É um waterman lendário assim das ilhas. Mas tem uma frase dele que é... Reme todos os dias que você terá motivos para sorrir, diariamente. E é basicamente isso, gente. A gente tem a oportunidade hoje, tá à nossa disposição, as canoas estão à nossa disposição. E nós estamos à disposição do caminho da canoa. Então, é isso. Usufruam, divirtam-se. Você tem na oportunidade da canoa, você tem todas as oportunidades ali. De construir um físico forte, de fortalecer teu espírito, de encontrar um caminho de conexão espiritual, um caminho de você se melhorar como indivíduo, de se melhorar dentro do âmbito do convívio em grupo, dentro do âmbito
da família, né, e da comunidade. E eu acredito que esse crescimento que a gente está tendo no Vaar recente, né, ele é duradouro, assim. Eu acho que a gente não tem limite para crescimento no Brasil. E basicamente o que a canoa está fazendo no Brasil é conectando o nosso legado histórico, né, marítimo e de navegação por toda a costa brasileira e todos os rios, com o nosso futuro. Então a gente está se reapropriando de algo que foi arrancado da gente há alguns séculos. Assim, a gente está se reapropriando desse legado histórico nosso, né, de conexão com o mar, com os rios, a arte da carpintaria naval. E a canoa está sendo esse veículo de conexão, assim, do que já era nosso, né? Então por isso que eu não vejo limites de crescimento no Brasil para a canoa, né? Ela vai avançar, e quanto mais avançar, mais a gente vai conseguir olhar para trás e dar valor. Tipo aquela canoa de um pau só ali, que está ali na praia, né? A canoa. Que é ali sim. Tradicional. Ali tem uma canoa de Grapuvu, assim, um Grapuvu de mais de 100 anos. E tá ali parada na praia, e hoje a gente consegue olhar para ela e respeitar e valorizar e se conectar, assim, retornar no histórico daquela canoa até quando ela era uma árvore, né? E botar a mão ali e sentir tudo que aquela árvore ali pulsou como um ancião da floresta. E tá ali servindo a gente hoje. Massa. A gente vai morrer. Não fiquem curiosos não, eu vou filmar lá depois. Os três aqui, nós vamos morrer logo mais, né? A nossa vida é muito breve, mas aquela canoa ali vai estar na água ainda, né? Interessante. E como as árvores que estão aqui na floresta, né? Elas viram gerações de pessoas nascerem, crescerem, morrerem, seguem ali, né? Tem indivíduos aqui na ilha que eu conheço desde quando era criança, e eu tenho certeza que eu vou morrer. E eu apresentei aquela árvore ali pro meu filho, eu falei: filho, muito provavelmente você vai morrer e essa árvore vai seguir aqui, intacta, né? Então é isso. Esse aqui é o Clubes do Brasil, direto de Florianópolis, da base do Canaloa Vaar. Então, se vocês gostaram, curte aí, manda pra galera, a gente se vê no próximo programa. Legal. Obrigado, Gu, obrigado demais pela participação. Até breve.